News Esporte. São 18 horas e 37 minutos, hoje um dia importante, videoconferência da segunda divisão da nossa Bezinha, calendário aí de atividades, de programação. A principal data aguardada seria aquela da previsão do início do campeonato e ela surgiu dia 18 de outubro. Esperávamos mais cedo, ou até que esse prazo aí ficou interessante. Vamos saber do gerente de futebol do São José, o Edmar Costa, como ele viu o resultado final, o balanço final daquilo que foi conversado e apresentado nesta terça-feira. Boa noite, Edmar, tudo bem? Boa noite, Valtenci, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Valtenci, o campeonato ficou um pouco mais enxuto, né? Esse ano a Bezinha que a gente está acostumado, o campeonato de abril normalmente acaba em novembro, né? Esse ano foi realmente bem espremido. A gente entende, né? Por tudo que está sendo passado por todos nós, né? Mas o campeonato realmente ficou, a princípio, eles falam em 16 datas, né? O início no dia 18 do campeonato e término previsto antes do final da primeira quinzena de dezembro, né? Então realmente vai ficar bem enxuto, vai ser um campeonato, provavelmente vai ter rodadas quarta e domingo, um campeonato bem atípico mesmo. E nós falávamos também da possibilidade de uma primeira fase mais curta, né? O grupo inicial tinha 7 equipes, 6 rodadas atuando, uma rodada de folga, havia tempo suficiente para quem começasse tropeçando, se recuperar e avançar, e agora parece que o negócio já vem em quadrangulares. 3 times como adversários do grupo, e quem se enroscar de cara acaba já penando e indo embora mais cedo, é isso, Edmar? É preocupante, Valtenci, preocupante nesse sentido, porque se você puxar as datas de trás para frente, puxando da final para trás, se realmente confirmar a maneira que a gente está imaginando, você puxa 8 datas, né? Entre jogos ida e volta. Aí vão sobrar a primeira fase com 8 datas, né? Coisa de um mês de campeonato. Realmente você não pode errar. O início da competição você tem que começar em altíssimo nível, sem não poder errar, com pouquíssimo tempo de preparação, né? Eles passam que os testes serão realizados a partir do dia 8, né? De setembro e somente a partir do dia 14 de setembro começar a estar liberado para treino, e o início da competição 18 de outubro. Quer dizer, nós vamos ter pouco mais de 30 dias aí de preparação, como você disse. Não pode enroscar no começo, não temos o direito de errar, né? Temos que começar ganhando para que você não sofra muito nessa primeira fase. É importantíssimo, né? E aí, é claro, vai saltar na frente quem sabe montar o time, quem traz jogadores conhecidos, quem conhece o campeonato, e nesse sentido aí podemos ficar tranquilos, né? Afinal de contas, você é do ramo, tem acessos aí conquistados, o Ricardo Costa deverá ser oficializado como técnico, alguns jogadores que trabalharam com vocês já foram extraoficialmente anunciados. É uma questão mesmo de facilitar o encaixe das peças, é isso, Edmar? Com certeza, Valtenci. Tudo passa pela montagem, né? A gente sabe disso. A escolha dos jogadores, a escolha do treinador. Eu acredito que o Ricardo consiga fechar os detalhes que faltam ainda. Como eu disse desde o início, essa parte o Roberto que está à frente. Eu estou preocupado hoje, meu objetivo é os jogadores. A gente está ainda no mercado, procurando as peças para terminar de formar o elenco aqui, porque, como você disse, né? Para que a gente não possa errar, que traga os jogadores que já estão acostumados com a competição, que já estão acostumados a definir, que não vão sentir isso, e que a gente consiga fazer o que a gente se propôs a fazer quando aceitou o convite do São José, né? Que é recolocar o São José pelo menos na Série A, né? Que é o primeiro passo para a gente poder colocar onde realmente merece, que é na Série A1. Agora, Edmar, essa condição desse calendário aí imposto, é claro, pelas condições também da pandemia, dá a impressão que essas condições prejudicam os times que investem mais, os mais organizados.
Porque, por exemplo, no caso do São José, certamente você foi atrás de jogadores lá no começo dos trabalhos, né? Então, há jogadores que, teoricamente, já estariam até contratados, com direito até a recebimento de salário, de vencimentos, coisa e tal, e ficar com esses jogadores sem jogar a um custo demasiado. E ao mesmo tempo também, se você não contrata o jogador agora, seus concorrentes vão avançar no mercado e vão ficar com eles. Então também, agora é aquele trabalho que além de saber quais são as opções, tem que também conhecer o ponto certo do mercado para atuar, não, Edmar? Com certeza, Valdecir. Esse é o trabalho invisível, né, que ninguém vê, porque assim, querendo ou não, como você disse, nós vamos buscar jogadores que são acima da divisão, jogadores que estão acostumados, só que ao mesmo tempo, esses jogadores são assediados por outras equipes, né? E essa longevidade do início da competição, nós temos que ficar monitorando jogadores para que não escapem, né? Porque jogador fica com muito assédio, aí você tem que trazer ele para o seu lado e falar, não, o caminho é esse. É isso que a gente vem fazendo para não correr o risco de perder nenhum atleta, né? E nessa questão aí de mercado, por exemplo, de contratações, num primeiro momento, o São José até iria esperar jogadores que estavam atuando na Série A3 ou na Série A2. Haveria condições, a primeira fase teria ali 14 rodadas, mesmo que o próprio técnico também, se o Ricardo Costa viesse 2 ou 3 rodadas depois, paciência, faz parte do contexto, mas agora também não vai dar nem para esperar ninguém, porque a A3 começa dia 21, agora no mês que vem, em setembro, quase junto com o início da segunda divisão, porque a A3 vai até 21 de novembro, não é, Edmar? Exatamente, Walter, exatamente. A gente está convencendo alguns que já estavam em alguns clubes, nós estamos conseguindo trazê-los, né, para exatamente isso, porque o campeonato vai ser junto. As datas vão ser muito próximas, então a paciência que a gente teria com alguns atletas, a gente está tendo que encurtar devido ao calendário, né? Esse calendário realmente esse ano prejudicou bastante a maneira que a gente tem a montagem do elenco, de trazer jogadores que estão em rodagem, né, que já estão trabalhando para que não venham zerados, mas agora a gente vai ter que mudar um pouco nesse sentido. Felizmente, mesmo depois da reunião que a gente teve aí, a gente já começou alguns contatos via telefone mesmo. Acredito que a gente vai conseguir trazer os jogadores que nós queríamos, mesmo antes deles, que eles não terminem a Série A2 ou Série A3 pelos clubes nos quais eles já estavam, né? Eles estão acreditando no projeto, eles estão entendendo que o que a gente conversa com eles é exatamente isso, eles estão vindo para um time que tem tudo para ser vitorioso, um time que tem tudo para conquistar o acesso, e isso para um jogador é marcante, né, Walter? Eles sabem o quanto isso interfere na carreira deles. Você ser um jogador de um time que está mediano na tabela, os outros times te olham com um olho. Agora, quando você está num time que realmente vai ter acesso, isso daí é marcante, né? Abre muitos mercados. É diferente mesmo. Olha, eu tenho um intervalo aqui, você volta comigo daqui a 2 minutinhos, tudo bem? Com certeza, Valtenci, com certeza. Valeu, obrigado. Dá para tomar um café aí. Ah, legal. Parada dos Esportes. São 18 horas e 47 minutos, estamos conversando com Edmar Costa, o gerente de futebol do São José Esporte Clube. Edmar, já cutucaram aqui, a torcida quer saber de nomes, né? Já que a gente não deu uma notícia boa, que o campeonato começaria no domingo que vem, então eu sou obrigado a perguntar. Quando a pré-temporada começava, antes da pandemia vir e parar tudo, estavam já aqui o Gustavo Belli, goleiro, ainda os atacantes, o Lucas Souza, o Denner e o Bruno Freitas, né? E estava a caminho o Gustavo Queiroz, que vinha lá do Fortaleza, do Ceará. Esses aí confirmados, esses aí seguem firmes com o elenco, Edmar? Sim, todos os jogadores que anteriormente já estávamos acertados, eles retornam assim que for possível, que for liberado a questão de treino, né? Porque eu tenho a testagem primeiro, para depois a parte de treino, eles retornam ao elenco. Eles retornam sim, pode ser. E aí vocês não falaram nada, mas os próprios jogadores falaram. Primeiro o Matheus Lopes, goleiro, que foi campeão no ano passado do Paulista do Jundiaí, disse que não iria ficar lá porque já tinha acertado a transferência para o São José.
Aí o Micael, meio-campista, que subiu com vocês no ano passado no Marília, também disse que estava a caminho do São José, não poderia ficar lá no Marília para completar o campeonato. Lá mesmo no Marília, o Igor Meneghel, lateral esquerdo, disse que também nem pensava em negociar uma renovação de contrato, porque o destino dele era o São José. E posteriormente, o Lucas Lima, estando em São José dos Campos, o Martins Pereira deu uma entrevista dizendo que estava de volta. Esses 4 nomes aí também o torcedor pode colocar na lista, não tem problema? São todos muito bons jogadores, Valtencilho. O que eu posso falar deles no momento é isso, que são todos muito bons jogadores. O que eu também acho, Bandeirante de Birigui, né? Mas está tudo fechado com o São José, né? Esperamos que dê tudo certo. A gente tem uma conversa adiantada com eles, né? Vamos esperar a questão de assinatura de contrato e aí a gente possa estar divulgando todos os atletas aí que vão compor o elenco do São José. Normal, entenda a sua posição, você entende a minha, e o torcedor não entende nem eu nem você, ele quer mais, né? Não adianta. Aí é o seguinte, aí o pessoal ouve falar, olha, mas aquele atacante bom de bola do Marília que estava no Sul, tal de Breno, ele andou falando por aí que também deve vir trabalhar de novo com o Ricardo, tem alguma coisa nesse sentido? Vão ter sido todos os bons jogadores que porventura a gente trabalhou ou monitorou, a gente está entrando em contato, entendeu? É como você disse, eu entendo que o torcedor não nos entende, mas o pessoal tem que entender que assim, a partir do momento que a gente basta, ou avalize, ou fale alguma coisa, muitos times vão atrás, então a gente procura trabalhar em silêncio. Eu vou voltar àquele meu velho discurso que a torcida já está enjoada de escutar. Fiquem tranquilos, a gente está montando um bom time, o time vai brigar, vai ser um time de qualidade. A gente não adianta as peças exatamente por causa disso, porque daqui a pouco a concorrência, o que custava 1.000 custa 2, o que custava 2 custa 4, o 4 vira 8, porque começa leilão de clube, entendeu? E a gente não trabalha assim, a gente trabalha com a certeza que o jogador venha para um projeto vencedor. É isso que a gente pode oferecer para eles, entendeu? E a partir do momento que ventila algum nome, ele começa a ficar mais caro, Valtencillo. Então a gente trabalha, deixa estar tudo assinadinho, tudo bonitinho, aí a gente vai apresentar, a gente quer fazer isso, a gente sabe que precisa fazer isso, mas um pouquinho mais de paciência. É compreensível. Agora, dá uma ajuda pro amigo, fala que o Ricardo Costa tem interesse no Walter Vicente para eu receber algumas boas propostas, então. Mas o Valtencillo não precisa, o Valtencillo já é a primeira divisão. Eu também, só se for jogar agora no Sub-60, e olha lá ainda, vou ter que buscar vaga, vai ser duro, não vai ser fácil não. Bom, mas é o seguinte, voltamos ao assunto sério, né? Preparação, como fazer para manter esses jogadores por perto, treinando de forma separada assim, da forma de quarentena, né? Mundo quarentena de pré-temporada e depois tê-los aqui para um começo oficial no dia 5 de setembro. Como é que vocês estão planejando esse restante aí de espera? Valtencillo, os meninos estavam sendo monitorados, eu estava fazendo esse monitoramento. A partir de agora a gente deve acentuar um pouco mais, né? Que a gente sabe que o período de preparação vai ser pequeno, 30 dias de preparação dentro de um campeonato normal, que eles viessem de férias, seria um período ideal, aí, tranquilo para fazer. Só que esse momento é um momento atípico, né? Então a gente vai ter que acentuar essa preparação, colocar o preparador físico, montar o grupo mesmo agora de maneira já com data, e aí a gente já tem os trabalhos específicos, graduais, porque você não pode dar um choque, né, agora nesse início, porque os jogadores estão há 4 meses parados aí, tem risco de lesões muito grandes se você der um trabalho muito forte. Então já conversei com o preparador físico, ele vai elaborar esse plano aí para começar os trabalhos gradativos, né? E para que quando eles chegassem aqui, eles já chegarem num nível físico aceitável para que a gente possa acabar de fazer a parte técnica com eles, né? Outro detalhe que você também destacou aí, a questão agora que com o calendário definido, vocês devem ter colocado para esses jogadores que interessam o seguinte, não dá para esperar, tem que ser em tal data. E você mostrou-se bem otimista, bem confiante. Tem mais uns quantos jogadores ainda engatilhados que vocês precisam para ficarem tranquilos antes da apresentação geral, Edmar?
Valtense, hoje nós temos por volta de 18 já. Então, assim, agora aqui que nós temos alguns jogadores monitorados, principalmente de A2, né? Porque A2 é um campeonato que vai acabar antes, né? E a gente vai trazendo esses jogadores pontuais, conforme vai conseguindo acabar os campeonatos. É óbvio que tem alguns de A3 também, entendeu? Não só de A2. Então, conforme esses campeonatos forem acabando, a gente já vai conseguindo trazer esses jogadores para acabar de fechar nosso elenco. E agora, para a alegria dos empresários, né, que estão tentando encaixar seus jogadores no mercado, há algumas posições carentes, posições que ainda vocês procuram jogadores diferentes da lista inicial? Como eu te disse, assim, a gente tem contratado para todos os setores. Eu tenho um jogador hoje, se a competição for começar hoje, eu teria um time de 1 a 11 para colocar em campo, até com reserva, em todas as posições, entendeu? Eu não tenho uma posição. As demais a gente vai enxertando, é que eu falei, eu tenho vagas para serem completadas, né? Em todos os setores também. Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos e trazendo um jogador pontual, não é qualquer jogador que a gente está trazendo, entendeu? A gente, quando a gente conversa com o jogador, a gente realmente fala, e é verdade, está sendo selecionado a dedo. Podemos errar? Podemos, faz parte, mas assim, a gente está trazendo com o histórico do jogador, quantidade de jogos, lesão, estamos levando tudo isso em conta, entendeu? Além da parte técnica, é óbvio que essa é a principal, mas para errar o mínimo possível, foi o que a gente prometeu para o Roberto e para o Celso, é nesse sentido. Estamos trazendo jogadores para chegar a vestir a camisa do São José e não sentir nada. E com esse tempo maior de espera, vocês acabaram favorecidos em alguma tentativa, em alguma sondagem? Porque às vezes aquele jogador que lá atrás estava fora do alcance, agora já entrou numa outra condição. Nesse ponto, pelo menos a espera ajudou? Ajudou, Valtense. O fato da gente não parar, quando teve a pandemia, o início da pandemia, todos os clubes tiveram receio de uma maneira natural. Nós tivemos sinal verde do Roberto e do Celso, contrata. Então isso fez muita diferença. Nós tivemos muitos jogadores dos quais estavam empregados e se não tivesse, talvez viriam, mas viriam num momento futuro. E nesse momento da pandemia nós tivemos esse aval, conseguimos trazer jogadores que, se fosse hoje a apresentação, talvez estivessem já conosco aqui. Só mais um detalhe, você acompanhou a videoconferência hoje ou o representante do São José foi o presidente mesmo? Não, estávamos nós três, eu, o Roberto e o Celso. Nós três acompanhamos a videoconferência. Foi o que eu imaginei. E a questão dos protocolos, assim, alguma ameaça, alguma condição, já alguma imposição da federação para que a coisa continue bem rígida? Em termos de protocolo ainda não, Valtense. A única coisa que eles chamaram, o que que a gente tem que indicar quem é o médico do São José, né? Que aí sim, numa reunião entre os médicos, o protocolo vai ser feito, entendeu? E a partir daí sim encaminhado ao governo do Estado de São Paulo e às autoridades sanitárias competentes, entendeu? Então, a princípio foi isso, foi se falado, é óbvio, questão de testagem, mas surgiu alguns outros assuntos que na reunião que a gente participou, porque como houveram duas, né? Uma pela manhã e a nossa pela tarde, os times foram divididos, né, em 2 grupos. Não se falou nada de alojamento, como em outra hora salário, que teria sido mas em momento algum o presidente falou nesse sentido. O Reinaldo não falou nada, só falou realmente de testagem, de comprometimento, enfim, e que os médicos fariam esse protocolo de como seria, né? A última pergunta, algum desistente, algum clube você notou a ausência na videoconferência? Na verdade, assim, Valtense, todos os quais estavam na listagem, o presidente chamava, o Reinaldo, o presidente da federação, chamava presidente por presidente de clube, todos os 21 estavam presentes na videoconferência e durante ninguém, é óbvio, todos aguardando o protocolo, falando que precisariam ver qual seria o protocolo, se conseguiriam cumpri-lo para poder participar. A princípio, os 21 falam da participação. É que a gente vai aguardar realmente a questão do protocolo, porque realmente deve gerar um custo acentuado, né? Porque a gente já viu os outros protocolos das outras divisões e a gente sabe que não é barato, né? Mas os presidentes vão ficar, pelo menos a princípio, falaram que aguardariam o protocolo para depois realmente ter a confirmação das equipes. Valeu a conversa. Ficamos em dia aí com as informações. Muito obrigado e boa noite, hein?
Boa noite, Valteci. Prazer novamente falar com vocês, com todos os ouvintes. E à disposição, o dia que o amigo precisar, sabe que pode contar com a gente. Valeu. Falamos com o Edmar Costa, o gerente de futebol do São José. Hoje é um dia importante, o campeonato vai chegar no dia 18 de outubro, então teremos tempo aí para mais detalhes, mais informações nos próximos dias. Por horas, vou destacar o seguinte, a diretoria do São José, o presidente Celso Monteiro, como é a semana de aniversário da Águia do Vale, algumas promoções estão sendo elaboradas. E daqui a pouco, às 19 horas, procurem nas redes sociais do clube, nós teremos uma live, inclusive, segundo informações, com participações aqui de companheiros nossos da equipe Piratininga de Esportes. Aqui nós voltaremos com Parada dos Esportes amanhã, às 18 horas. Mais do nosso conteúdo você encontra na nossa página no YouTube. Tenham todos uma boa noite. Eu volto aqui ao plantão do site esportivo jogandojuntos.com.br. Até a próxima.